Então, vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil, pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica, ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros, o que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Tem psicopatia. Caramba. Leve, moderado, grave. No grave não tem o que se faça. Vamos reforçar a pergunta que ele fez Boa. sobre como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se bem Sim. criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos. Ou se isso vai sempre se sobrepor. O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade, né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. E nos homens lá pelos 50, de novo. Eu acho que evolui nos 50. Lá pelos 50, por Tem uma aí. recaída, exatamente. Então, eu acho assim que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros, o que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata, ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Branda. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você, por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete para o filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles chegaram, pegaram esse bebê, eles levaram para a trilha do trem e... Ah, não. Sim. Isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que aconteceu? Quando eles foram para o juiz, né, chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim, errada. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra... é determinado isso pelo grau Da compreensão? Da compreensão e pela gravidade do crime. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Então, por exemplo, na Índia, não teve uma vez que um taxista estuprou uma turista sueca ou dinamarquesa? Ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas estuprando turistas.
Uhum. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente Uhum. para os psicopatas e não psicopatas. Sabe, Com certeza. quando chega nesse nível, Certos precisa de um olhar mais crimes- atento, porque- Certos crimes só um psicopata pode fazer. E também porque, assim, ó, se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim, eu morava não sei onde, a minha infância foi muito diferente, quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam as pessoas com a minha idade tinham outro tipo de infância. Uhum. Então, a gente entende que uma pessoa de 12 anos que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora Em numa outro aldeia país. indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos, é diferente.